Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Lembrança na Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa marca a libertação do povo hebreu, saindo da escravidão do Egito para a terra prometida. Já no Novo Testamento, através de Jesus, o seu significado não mudou, pois através do sangue de Cristo nós fomos libertos da escravidão do pecado. Por isso, a Páscoa deve ser comemorada como lembrança da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Na primeira Páscoa, lá no Antigo Testamento, houve um rito que foi instituído já como forma de apresentar Jesus e sua obra. Primeiro, a escolha de um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Veja o que diz Êxodo, capítulo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Segundo, após o sacrifício do animal, as pessoas deveriam voltar para suas casas para assá-lo e comê-lo durante aquela noite. Se a família fosse pequena, fazia-se necessário trazer os seus vizinhos, juntar ali com os seus vizinhos, para que todos comessem aquela carne no mesmo dia, pois ela não poderia sobrar para o dia seguinte. Veja agora Êxodo 12, versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então, se a família fosse pequena, o cordeiro fosse muito, deveria se juntar os vizinhos para que toda aquela carne fosse consumida durante aquele dia, para que não sobrasse nada para o dia seguinte. Terceiro, cada família levou uma vasilha de sangue para colocar nos umbrais da sua casa, das portas da sua casa. E quando o anjo do Senhor viesse para matar os primogênitos, os irmãos e amigos lembram das 10 pragas do Egito, a última praga foi a morte de todos os primogênitos. Então Deus orientou que os hebreus levassem o sangue daquele animal, colocassem nos umbrais da porta, para que quando o anjo passasse, aquele seria o sinal de não entrar naquela casa, para não matar o primogênito daquela família. Veja agora Êxodo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então esta era a garantia da vida e libertação daquelas pessoas. A Páscoa, deveria, daí em diante, a partir daquele momento, ser observada todos os anos pelas próximas gerações. Cada atividade deste rito foi para revelar a Israel e às futuras gerações a obra de Cristo em prol da redenção da humanidade, da libertação e do resgate da escravidão do pecado. Bem, Jesus como Cordeiro de Deus. João, no seu capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa da entrada do pecado no mundo, você sabe, eu sei, nós fomos separados de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele providenciou um caminho para a nossa reconciliação com Ele. Então, Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos libertar
da escravidão do pecado para pagar a nossa dívida. Segundo, o Cordeiro de Deus sem mácula. Jesus foi o único, apesar de ter sido bastante tentado, que passou por este mundo sem pecar. Nem Satanás, nem as severas e tendenciosas sabatinas dos fariseus e saduceus conseguiram achar culpa em Jesus. Até mesmo Pilatos, em seu veredito, confirmou a perfeição de Jesus quando ele disse: "Não vejo nesse homem crime algum." Portanto, Jesus, um cordeiro sem defeito nem mácula, aquele que veio a este mundo para pagar pelos nossos pecados. O autor aos Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 15, ele diz: "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado." Terceiro, o sangue de Cristo. Jesus é o único que nos livra da escravidão do pecado e da ira vindoura. Aqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus têm seus pecados perdoados e serão apontados como justos no dia do juízo de Deus. Olha o que Paulo diz aos Romanos no seu capítulo 5, versículo 9. "Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira." Apocalipse também divulga que os que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro vencerão e ganharão o direito de comer da árvore da vida e entrar na Jerusalém celestial. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz: "Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas." Então está aí, meus irmãos e amigos, o rito que aconteceu lá no Antigo Testamento, da mesma forma com Jesus Cristo. Jesus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como Cordeiro de Deus sem mácula, o único que passou por este mundo sem pecar, apesar de ter sido tentado muitas e muitas vezes, e derramou o seu sangue naquela cruz para nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Concluo então, meus irmãos, dizendo que de muitas formas podemos ver que a Páscoa foi instituída para nos apresentar Cristo. Cada detalhe do ritual foi cuidadosamente preparado para refletir a perfeição do nosso Senhor e Salvador, para indicar a obra que Ele realizou para a nossa redenção. E aí eu quero deixar uma pergunta, aliás, 3 perguntas para vocês. Primeiro, você está convencido da soberana perfeição de Cristo? Segundo, reconhece-o como Cordeiro escolhido por Deus para a sua redenção? Terceiro, reconhece como aquele que pode libertá-lo da escravidão do pecado? Se sim, reconheça que você é um pecador, reconheça que você ainda vive debaixo da escravidão do pecado e ore ao Senhor, peça a Ele ajuda, peça a Ele para libertá-lo dessa escravidão e seja um bem-aventurado, como nós acabamos de ler em Apocalipse 22, 14. Então você precisa reconhecer que você é um pecador, você precisa reconhecer que você ainda vive debaixo da escravidão do pecado e que somente através de Jesus, através do sangue derramado de Jesus naquela cruz, você pode ser liberto dos seus pecados. Vamos orar? Deus, nosso Pai,
Em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais essa porção da Tua Palavra. Que o Senhor, Deus, nos ajude a colocá-la em prática, Deus, e que sempre que falarmos em Páscoa, sempre que lembrarmos da Páscoa, possa vir à nossa mente, Deus, a lembrança da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, aquele que veio a este mundo, derramou o seu sangue como um cordeiro imaculado, como um cordeiro de Deus que veio para nos libertar da escravidão do pecado, Pai. Obrigado, Deus. Se algum amigo, Deus, irmão, que neste momento está tomando a decisão de se libertar dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus, que o Senhor possa estar contemplando, Deus. Glórias e honras sempre sejam dadas ao Senhor. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Estude bastante a palavra de Deus e que você tenha uma vida abençoada e remida pelo sangue do Senhor Jesus.